Pessoal, professor Josias Santana aqui falando do canal Platina na Física, e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o movimento circular. Bom, o movimento circular, como o próprio nome está dizendo, é o movimento no qual você tem que a sua partícula está descrevendo uma trajetória curvilínea, que aqui no caso pode ser, por exemplo, essa nossa trajetória aqui que está formando de fato um círculo. Ou seja, nós temos que essa partícula vai estar confinada a descrever esse movimento que vai estar sempre tendo uma distância fixa à origem, que a gente vai chamar aqui de R, que é justamente o raio dessa minha trajetória aqui circular. Lembrando que se essa minha partícula ela está descrevendo o meu movimento em torno dessa minha trajetória circular, ela vai ter aqui uma velocidade tangencial, V, vou chamar aqui de VT, velocidade tangencial V, que vai ficar mudando ao longo que ela está fazendo essa minha trajetória. Ela vai mudar a direção e o sentido, mas ela permanece a mesma em módulo, se você estiver tratando do movimento circular uniforme, e ela vai mudar também o módulo se você estiver tratando do movimento circular uniformemente variado. Então esse vai ser o tema da aula de hoje. Nós vamos ver como é que a gente vai descrever um movimento circular, sendo ele tanto um movimento circular uniforme, quanto o meu movimento circular uniformemente variado. Bom, quando nós estávamos estudando o movimento retilíneo uniforme, nós vimos o quê? Que no movimento retilíneo uniforme, nós tínhamos como equação uma equação da velocidade média, que ela era definida como sendo a variação do espaço pela variação do tempo, e chegamos na função horária do movimento, que seria que a posição final é igual à posição inicial, mais a minha velocidade média vezes o tempo. E quando estávamos estudando o movimento retilíneo uniformemente variado, nós chegamos aqui numa aceleração média, que era definido como sendo a variação da velocidade pela variação do tempo. Nós chegamos à equação que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Também chegamos à equação de que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. E, por fim, a posição final era igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Bom, então essas foram as equações que nós tínhamos para o caso do movimento retilíneo uniformemente variado e para o caso do movimento retilíneo uniforme. Ou seja, nesse tipo de movimento, para a gente poder descrever o que estava acontecendo, bastava que a gente pudesse conhecer as variáveis que estavam envolvidas nesse meu movimento. Para o movimento circular, vai ser a mesma coisa. Nós vamos ter apenas que reconhecer quais vão ser as novas variáveis que nós vamos ter envolvidas nesse movimento, para poder ver a relação de como elas estão variando ao longo do tempo. Então aqui, por exemplo, se a gente considerar uma posição aqui inicial, chamar esse ponto aqui do ponto I, e esse pontozinho aqui, do meu ponto F, o meu ponto final, nós vamos ter o quê? Se eu pegar aqui o ângulo entre eles, eu posso chamar aqui de θ. E eu vou ter que a minha partícula aqui descrever o movimento nesse meu sentido. O que acontece? Essa partícula descreveu esse arco, que eu vou chamar aqui de S, varrendo esse ângulo θ nessa trajetória circular de raio R. Uma coisa que é interessante aqui a gente lembrar é o seguinte:
Esse arco que essa partícula descreveu, quando varreu esse ângulo θ saindo dessa posição inicial para a posição final, está relacionada com esse ângulo e com o raio dessa trajetória através da seguinte fórmula. O arco S, ele é igual ao produto do valor desse meu ângulo dado em radianos, multiplicado pelo raio dessa minha trajetória. Ou seja, nós temos aqui uma relação entre a minha grandeza linear, S, com a minha grandeza circular, que vai ser aqui no caso o nosso ângulo θ. Lembrando que esse ângulo θ é dado em radianos. Então, uma informação logo importante que a gente tem que ter aqui é como a gente vai poder fazer a relação de radiano para um ângulo θ dado qualquer. Para isso, a relação que a gente tem é o seguinte: π radianos equivale a 180 graus. No caso, então, se você for pegar uma volta completa, você teria que 2π radianos seria o seu 360 graus. E para um ângulo θ qualquer, você teria aqui x radianos. Então, você tendo o valor do seu ângulo dado em graus, você pode achar o correspondente dele em radianos fazendo apenas a sua proporção. π está para 180, assim como o valor que eu quero em radianos vai estar para o valor que eu quero converter em graus. Ou seja, essa minha relação de transformação, de como a gente transforma um ângulo em graus para radiano, é uma das informações que vocês vão ter que deixar guardadas aí com vocês. Um caso particular aqui que a gente tem seria se você considerasse aqui, no caso, o seu ângulo θ igual a 1 radiano. Se o meu ângulo θ fosse igual a 1 radiano, eu teria que a medida do meu arco R, do meu arco S, ia ser a própria medida do meu raio R nessa minha trajetória circular. Pois eu ia ter que meu S ia ser igual a 1 vezes o R. Isso aqui seria um caso bem particular, só para a gente poder ver que você poderia ter um valor numérico, tanto na minha coordenada linear, que é o S, como na minha coordenada curvilínea, que vai ser aqui no caso o θ. Bom, a partir daqui, o que é que a gente vai fazer? Nós já sabemos o quê? Que a correspondência entre o deslocamento linear e o deslocamento aqui angular é dado por meio dessa minha equação. S é igual a θr. Se você dividir ambos os lados dessa equação pelo intervalo de tempo necessário para ele sair do ponto inicial e chegar ao meu ponto final, o que é que nós iríamos ter? S dividido por ΔT vai ser igual a quem? A θ dividido por ΔT vezes o R. O espaço percorrido dividido pelo tempo, nós já sabemos que é quem? A minha velocidade média. Então, nós vamos ter o quê? Que a variação desse meu ângulo no intervalo de tempo ΔT, nós vamos chamar como sendo quem? Um ômega, que vai ser a minha velocidade angular. Como o meu R aqui é uma constante, nós vamos ter aqui uma segunda equação muito importante, que ela vai nos dizer justamente que a minha velocidade linear, ela também está correspondida com a minha velocidade angular por meio do produto dessa minha velocidade angular pelo raio dessa minha trajetória circular que eu estou adotando. De forma análoga novamente, se a gente pegar e fizer a divisão dessa nova equação que nós encontramos também pelo intervalo de tempo ΔT, nós vamos poder calcular o quê? A velocidade dividido pelo intervalo de tempo é a minha aceleração média. A variação dessa velocidade dividido pelo intervalo de tempo vai ser a minha aceleração média. Quando você dividir desse outro lado, você também vai ter o quê? Uma aceleração angular média multiplicada aqui pelo raio. Então preste atenção que
todas as minhas coordenadas lineares estão correspondidas com as minhas coordenadas circulares por meio do produto da minha coordenada circular pelo raio dessa minha trajetória circular. Ou seja, o que essas três equações estão querendo me dizer? Sempre que você tiver a sua coordenada linear, preste atenção que, se você passar o raio que está multiplicando a minha coordenada circular para o outro lado, ela vai passar dividindo a minha coordenada linear. Então, sempre que eu tiver a minha coordenada linear e quiser achar a minha coordenada circular para uma trajetória circular de raio R correspondente, basta você pegar essa sua coordenada linear e dividir ela pelo raio. Ou, se você tiver a sua coordenada circular e você quiser achar o equivalente dessa coordenada na coordenada linear, basta você pegar o valor da sua coordenada circular e multiplicar pelo R. Aqui vai ter só um pequeno detalhe que a gente vai ver mais na frente, que vai ser o seguinte. Quando eu tiver no caso específico do movimento circular uniforme, a minha velocidade tangencial, ou seja, a minha velocidade linear, ela não iria mudar em módulo, mas ela vai estar mudando a direção e o sentido. Se ela está mudando a direção e o sentido, e nós já vimos quando estudamos o movimento retilíneo uniformemente variado, que a única entidade capaz de modificar uma velocidade é a aceleração, nós vamos ter que no movimento circular uniforme e no movimento circular uniformemente variado, por natureza vai existir uma aceleração que vai estar sempre modificando essa minha coordenada da velocidade tangencial. Essa aceleração especial que vai estar sempre mudando a direção e o sentido do meu vetor velocidade tangencial é o que a gente chama de aceleração centrípeta. Geralmente ela é expressa como sendo AC e ela vale quem? O módulo da minha velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio da minha trajetória circular. Essa daqui é uma equação muito importante que nós vamos ter que memorizar daqui para frente. Uma outra forma que a gente tem para poder expressar essa aceleração centrípeta é em termos da minha coordenada curvilínea. Como assim, professor? Essa minha velocidade não é a minha velocidade linear ao quadrado? Nós temos aqui uma equação que relaciona a minha velocidade linear com a minha velocidade angular. Então, se você elevar ambos os lados dessa equação ao quadrado e substituir o valor dessa velocidade ao quadrado nessa minha equação da aceleração centrípeta, nós vamos ter o quê? Que essa minha aceleração centrípeta também pode ser dado como sendo ômega ao quadrado vezes o R. Então, essas seriam as duas formas que você teria para poder calcular o valor da minha aceleração centrípeta. Professor, tem como a gente chegar matematicamente nessa expressão para aceleração centrípeta, ou eu tenho que aceitar como verdadeiro essa informação? Tem sim como a gente chegar. Eu vou deixar a demonstração de como chegar nessa equação para aceleração centrípeta em um vídeo à parte específica, que a gente vai ver que naturalmente, quando a gente for fazer a descrição desse meu movimento com trato vetorial, naturalmente já aparece de cara essa minha aceleração centrípeta dada dessa forma. Bom, então o que foi que a gente fez até agora? Até agora, a gente só fez aqui mostrar quem são as novas coordenadas que nós vamos trabalhar, que vai ser o meu θ, o meu ômega e o meu alfa, ou seja, o meu deslocamento angular, a minha velocidade angular e a minha aceleração angular. E introduzimos aqui também uma nova grandeza, que é a minha aceleração centrípeta. Só para ficar logo claro aqui para a gente também,
Essa aceleração centrípeta tem esse nome pelo fato de que, na minha trajetória circular, ela é uma aceleração que está sempre apontando para o centro dessa minha trajetória circular. Ela tem esse nome centrípeta justamente por isso, pelo fato dela estar apontando para o centro dessa trajetória circular. Então, como era de se esperar, o que é que acontece? Se eu tenho o meu ângulo variando, gastando um determinado intervalo de tempo t, essa minha velocidade média angular, ela vai ser quem? A variação desse meu ângulo dividido pela variação de um determinado intervalo de tempo. Novamente, a gente faz com que essa minha variação do tempo seja apenas o tempo que eu conto no meu relógio, ou seja, substituo apenas por um tempo t qualquer. E essa minha variação do ângulo vai ser quem? Eu olho aqui o ângulo final menos o ângulo inicial que eu estava. Tudo isso dividido pelo tempo. Quando nós fizermos essa analogia aqui novamente, extremo pelos meios, nós vamos ter o quê? Θ final menos θ inicial é igual a ômega vezes t. Ou seja, a posição angular final é igual à posição angular inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Que, se você comparar essa equação da variação angular com a equação que a gente tem no movimento retilíneo uniforme para o deslocamento em linha reta, nós vemos o quê? Que é exatamente a mesma equação. Então, a gente se esperar que o meu movimento circular uniforme, ele vai estar exatamente igual para o meu movimento retilíneo uniforme. E o meu movimento circular uniformemente variado vai estar para o meu movimento retilíneo uniformemente variado. Vai ser correspondido pelas mesmas equações, apenas o quê? Trocando as minhas coordenadas. Eu vou escrever θ, aonde eu tinha S. Eu vou escrever ômega, aonde eu tinha V. E eu vou escrever alfa, aonde eu tinha A. E todas as equações que eu tinha, tanto para o meu movimento retilíneo uniforme, quanto para o meu movimento retilíneo uniformemente variado, vão servir agora para o meu movimento circular uniforme e para o meu movimento circular uniformemente variado. Para o movimento circular uniforme, eu tenho que a velocidade angular média é a variação do espaço angular dividido pela variação do tempo, e a posição angular final vai ser igual à posição angular inicial mais a velocidade vezes o tempo. E no movimento circular uniformemente variado, nós vamos ter o quê? Que a aceleração angular média vai ser a variação da minha velocidade angular num determinado intervalo de tempo. A minha velocidade final angular ao quadrado vai ser igual à minha velocidade angular inicial ao quadrado, mais 2 vezes alfa vezes Δθ. A velocidade angular final é igual à velocidade angular inicial mais a aceleração angular vezes o tempo. E, por fim, a posição angular final vai ser igual à posição angular inicial mais a velocidade angular inicial vezes o tempo, mais a aceleração angular dividido por 2, que multiplica o tempo ao quadrado. Nós temos aqui de azul, no quadro azul, as equações que vamos utilizar para o movimento circular uniforme, e aqui no quadro vermelho, as equações que nós vamos utilizar para o movimento circular uniformemente variado. Lembrando que a relação entre o meu movimento circular uniforme com o movimento retilíneo uniforme e o meu movimento circular uniformemente variado com o meu movimento retilíneo uniformemente variado é dado através desse quadro.
onde eu apenas troco as coordenadas retilíneas pelas coordenadas curvilíneas em cada uma das equações apresentadas. Então você pode perguntar assim, professor, então não tem nenhuma novidade no estudo do movimento circular, tanto uniforme quanto o movimento circular uniformemente variado, para o estudo do movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado? Eu não tenho mais nenhuma informação nova que eu precisa saber? Bom, aqui no caso vamos ter sim. Qual vai ser essa informação nova que a gente vai ter que saber? O seguinte, esse meu movimento circular, ele vai ser um movimento que, o quê? Confinado. A partícula vai estar num determinado ponto, ela começa a se deslocar e sempre vai estar passando por esse mesmo ponto num determinado intervalo de tempo. Vamos fazer aqui de novo o desenho. Nós temos aqui, ó, a minha trajetória circular de raio R. Tenho bem aqui a minha partícula. E ela vai estar descrevendo o movimento, por exemplo, nesse sentido. Ao longo do tempo, esse meu ângulo vai estar variando. Essa minha partícula vai estar adquirindo posições diferentes, mas ela vai estar sempre retornando a esse mesmo ponto inicial. Ela vai estar com essa minha trajetória confinada. Então aqui nós vamos poder definir algumas grandezas a mais que vão ser importantes para a descrição do nosso movimento circular. Que seria o quê? Qual seria o intervalo de tempo necessário para que eu saia desse meu ponto inicial e retorne para o meu mesmo ponto? Ou seja, eu faça um deslocamento angular igual a 2π, ou seja, dê uma volta completa. Qual vai ser o intervalo de tempo gasto nesse percurso? A esse intervalo de tempo gasto no percurso, a gente vai dar um nome especial de período. E ele vai ser representado pela letra T maiúscula. Então aqui nós vamos ter essa primeira diferença. Nós vamos definir agora um intervalo de tempo chamado período, que é representado pela letra T maiúscula, que é o intervalo de tempo necessário para que a minha partícula execute um ciclo, para que a minha partícula dê uma volta completa. E como é que nós vamos calcular isso? Simples, nós sabemos que a velocidade angular é dada por sendo a variação do espaço pela variação do tempo. Se eu estou considerando aqui a variação do espaço sendo uma volta completa, a minha variação do espaço angular vai ser 2π. Se eu estou considerando aqui o intervalo de tempo, eu estou definindo o intervalo de tempo como sendo o período, esse intervalo de tempo necessário, o meu ΔT vai ser justamente quem? O meu T maiúsculo. Dessa forma, você tem o quê? Que o período ele vai ser 2π sobre a minha velocidade angular. Então essa é a definição que a gente tem para o período. Lembrando aqui que o período de tempo ele é dado em segundos, o espaço ele é dado em radianos, aqui na variação angular. Nós temos o quê? Que a unidade de medida da minha velocidade angular é radianos por segundo. Então vamos escrever essa informaçãozinha aqui para a gente ficar lembrando, né? A minha velocidade angular ela é dada em radianos por segundo. Uma outra coisa que a gente pode querer definir também é o seguinte. Essa minha partícula, ela vai estar descrevendo um movimento que vai estar sempre se repetindo. E eu posso querer saber qual é o grau de repetição desse meu movimento num determinado intervalo de tempo. Ou seja, nós vamos poder definir agora também uma grandeza chamada de frequência. A frequência com que a qual esse meu movimento está ocorrendo. Ou seja, o número de ciclos ou o número de voltas completas que essa minha partícula descreve num determinado intervalo de tempo. Essa frequência nós vamos representar pela letra F e, por definição, ela é o inverso do período. Se ela é o inverso do período, ela tem como unidade de medida o quê? Segundo a menos 1.
E esse segundo a menos 1, nós damos o nome de Hertz. Então, nós vamos definir aqui a frequência, que é o número de ciclos por segundo, que ela vai ser dada em Hertz. A representação do Hertz é H maiúsculo e Z minúsculo. E lembrando, mais uma vez, a frequência é o número de ciclos por segundo ou o número de voltas completas que a minha partícula dá num determinado intervalo de tempo. Uma vez conhecida a minha velocidade angular, nós podemos relacionar a frequência com a velocidade angular, substituindo o quê? Se eu sei que o inverso do período é igual à frequência, basta a gente olhar para essa fórmula aqui que relaciona e vamos poder escrever o quê? Que a minha velocidade angular é 2π vezes a frequência. Ou a minha frequência vale ômega sobre 2π. E essas aqui passam a ser mais outras duas equações novas que a gente vai ter no trato desse meu movimento. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, pode escrever aqui no comentário desse vídeo ou lá nas minhas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não tenha se inscrito, deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Na próximo vídeo eu irei dar seguimento a esse nosso estudo dos movimentos circulares. Então, até a próxima.